Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, iremos corrigir a semana 3 do 8º ano, PET volume 6. Estamos falando ainda sobre resolução de problemas nas equações de segundo grau incompletas. Vamos lá. 1. As dimensões da figura abaixo estão indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total dessa figura, em função da medida do x? Falamos em função de alguma incógnita, então significa que nós vamos trabalhar essa incógnita. Então, vamos lá. É um quadrado, né, que a gente vê que as dimensões são iguais. Este lado representamos por 3 mais x e o outro também por 3 mais x. Perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, aqui nós vamos ter 4 lados iguais e cada lado mede 3 mais x. Então, perímetro vai ser igual a 4, que multiplica 3 mais x ou x mais 3. Perímetro vai ficar 4 vezes 3, 12, 4 vezes x, 4x. Vamos deixar a incógnita no primeiro membro? Então, vai ficar 4x mais 12. Então, perímetro, 4x mais 12 centímetros. Deixamos em função de x. E a área? A área do quadrado é lado vezes lado, né? Lado vezes lado, a área é igual a L ao quadrado. O meu lado mede 3 mais x ou x mais 3 ao quadrado. Então, a área vai ficar x mais 3 ao quadrado. Deixamos a expressão da área em função de x. 2. Fatora a expressão algébrica da medida da área total da figura acima, que no caso é essa, né? Tô pedindo para a gente fatorar a expressão da área. E observe que o resultado é um produto notável do quadrado da soma de dois termos, conforme destacado abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar o x mais 3 ao quadrado e aqui vocês já estão tendo uma introdução ao produto notável. Produto notável, primeiro, produto é uma multiplicação de termos, tá? E ele tem esse nome de produto notável por ser muito usado na resolução de problemas. Então, aqui você já tem a introdução do produto notável de qual tipo? Quadrado da soma de dois termos. Então, vamos anotar aqui. O termo, né? A expressão é x mais 3 ao quadrado, que é a expressão da área. Então, nós temos que x mais 3 elevado a 2. O que significa x mais 3 elevado a 2? É a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Eu vou fazer esse desenvolvimento sem usar o produto notável e depois eu vou fazer usando o produto notável. O que a gente faria nesse caso? Nós teríamos que multiplicar todos os termos entre si. Então, eu multiplicaria o x vezes x, o x vezes 3, o 3 vezes x e o 3 vezes 3. Então, nós vamos fazer isso. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Aqui nós podemos agrupar, então fica x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, nós desenvolvemos, tá, esse produto notável, essa multiplicação. Fazendo agora pelo produto notável, vamos colocar x mais 3 elevado a 2. O nosso primeiro termo, né, aqui nós temos dois termos. O primeiro termo é x e o segundo termo é 3.
Usando o produto notável, o que está falando? Aqui no caso, né? Esse seria o A e esse seria o B. O que seria? A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, nós vamos colocar que seria A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Lendo, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, agora a gente vai substituir o A e o B por x e 3. Então, vamos lá. O A vale x, mais 2 vezes o A é x, o B é 3, mais o B ao quadrado, 3 ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 2 vezes x vezes 3, 6x mais 9. Então, vocês vão perceber que no produto notável, nós podemos trabalhar, né, de uma forma mais rápida, entendendo e multiplicando seus termos, ok? Então, tá aqui as duas formas de resolver e utilizando o produto notável, que é um jeito mais rápido, tá? 3. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução. Então, a gente sabe que a equação de segundo grau ela é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso para uma equação de segundo grau completa. Uma equação de segundo grau incompleta, ela pode não ter nem o segundo termo e nem o terceiro termo, tá? Mas sempre vai ter o x elevado ao quadrado. Neste caso, na nossa letra A, nós temos x ao quadrado menos 5x igual a 0, onde o A vale 1, o B menos 5 e o termo C, que é o termo independente, que não possui a variável, vale 0, que ele não aparece, então ele é 0. Então, agora a gente vai desenvolver pelo método da fatoração. O que é o método da fatoração? Eu tenho x no primeiro membro e x no segundo. Vamos colocar o x em evidência. E vamos fazer a divisão. X ao quadrado dividido por x. Recapitulando, na última aula, na última semana eu expliquei. X ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x vezes x dividido por x. Aqui nós podemos simplificar, vai ficar quem? Esse x. Então, x ao quadrado dividido por x, x. E menos 5x dividido por x. Carrega o negativo, tá, gente? Carrega sempre o sinal. Vai dar menos 5 igual a 0. Quando a gente tem o produto de dois termos, onde o resultado tem que ser 0, ou um ou outro termo tem que ser 0, para dar 0. Então, o que a gente faz? A gente vai igualar o x igual a 0 e vamos igualar o parênteses igual a 0 para a gente resolver. Então, x igual a 0, aqui eu já encontrei uma solução, tá? E o outro, x menos 5 igual a 0, x igual a 5. Aqui está o resultado do meu outro valor de x. E qual que é a solução, então? Conjunto solução, 0 e 5. Sempre que nós tivermos o terceiro termo, que é o termo independente igual a 0, um conjunto solução vai ser 0. E o outro vocês desenvolvem o parênteses, tá? Vamos fazer a letra B. B, eu tenho x ao quadrado menos 81 igual a 0. Neste caso, o meu A vale 1, o meu B, que tem que estar com o coeficiente B, que está multiplicando com o x, não tem, então ele é que é igual a 0, e o C, menos 81. Neste caso, o que a gente vai fazer? Nós iremos mover o 81, o menos 81 para o segundo membro,
isolando o x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a 81. Como que a gente faz? Qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Se está elevado a uma potência de grau 2, então, a minha raiz vai ser uma raiz quadrada. Porém, a gente tem duas possibilidades de resultado. Um com positivo e o outro com negativo. Então, nós vamos fazer x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. X vai ser igual a mais ou menos 9. E aqui eu já vou tirar os meus dois resultados de solução. O x1 vai ser o 9 positivo e o x2 o 9 negativo. Conjunto solução, menos 9 e 9. Então, para equações incompletas, vocês têm essas duas formas de estar resolvendo. Uma, quando eu tenho b igual a 0, eu vou extrair a raiz, tá? Movimentar os membros, os termos e extrair a raiz. E quando eu tenho c igual a 0, eu tenho que igualar, né, os dois fatores a 0 e resolver, tá? C, x ao quadrado menos 115 igual a 54. Então, vamos movimentar o... Opa, deixa eu identificar aqui. X ao quadrado vai ficar menos 115. Vamos jogar o 54 para o primeiro membro, igual a 0. Vamos trazer ele para aqui. X ao quadrado vai ser igual menos 115 com menos 54 vai dar menos 169. O meu A vale 1, o meu B vale 0 e o meu C, menos 169. Neste caso, eu vou fazer o quê? Isolar o x ao quadrado, jogando menos 169 para o segundo membro. Para eu tirar uma raiz, uma potência de grau 2, eu jogo a raiz. Minhas duas soluções, x1 vai ser igual a 13 positivo e o x2, 13 negativo. Conjunto solução, menos 13 e 13, ou 13 menos 13. Aqui, vamos organizar, menos 3x ao quadrado, menos 45x, jogo 3x para o primeiro membro. Com a operação inversa, menos 3x ao quadrado, menos 48x igual a 0. Neste caso, o meu A vale menos 3, o meu B menos 48 e o meu C igual a 0. Aqui nós vamos fazer pelo método da fatoração. Agora, vejam bem, eu tenho aqui um A valendo menos 3 e um B valendo menos 48. Uma dica que eu passo para vocês é o seguinte: verifiquem se todos os termos podem ser simplificados, dividido pelo mesmo número. Nesse caso, eu vou dividir por 3 toda essa minha equação. Então, olha, menos 3x ao quadrado dividido por 3 vai dar x ao quadrado. Menos 48x dividido por 3 vai dar menos 16x igual a 0. Aí vocês podem estar perguntando, mas Miriam, aí você está alterando. Não, tá? Quando eu divido tudo pelo mesmo número, é igual a gente simplificar uma fração. Quando eu divido tudo pelo mesmo número, eu não estou alterando o resultado vai ser o mesmo. Ok? Por isso é que eu sempre falo, usem a simplificação a seu favor. Então, tudo bem. Aqui eu vou deixar o x em evidência, tá? Então, ficaria... Aqui, se vocês quisessem multiplicar por menos 1 para tirar o negativo também, pode multiplicar. Aqui, ó, nós vamos multiplicar aqui por menos 1, porque o x está negativo. Então, ficaria x ao quadrado mais 16x igual a 0. Ok? Deixando x em evidência, x ao quadrado dividido por x dá x, 16x dividido por x mais 16. Aqui, x1 vai ser igual a 0, né? A gente tem que igualar aqui a 0. E o x2
vai ser x mais 16 igual a 0, x2 é menos 16. Então, estão aqui os meus os valores do conjunto solução, 0 e menos 16. O legal da matemática é isso, que você pode ter vários caminhos para chegar ao resultado, desde que esses caminhos tenham coerência, tá? Olha só, aqui eu dividi por menos 3, tudo. Depois eu vi que eu poderia multiplicar por menos 1, por quê? Porque o x ao quadrado está negativo, então eu vou tirar o negativo dele aqui. Mas se vocês não tirassem o negativo aqui, ia dar a mesma coisa, tá? Vocês iam chegar no mesmo resultado. Então, vamos para a próxima. 4. Simplifique as expressões algébricas abaixo. Em seguida, classifique a equação obtida se ela é de primeiro grau ou segundo grau e encontre as suas raízes. Encontrar as raízes de uma equação é encontrar os conjuntos de solução, o x', o x2' ou o x1 e x2, tá? Então, nós vamos primeiro trabalhar a letra A. Letra A tá assim, x mais 1 ao quadrado igual a 1. Quem não lembrar do produto notável que nós verificamos, né? Aqui, tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, faz desse jeito que eu fiz, lembrando de multiplicar todos os termos. Mas é interessante já irmos treinando o produto notável. E isso é o que nós vamos fazer aqui. O meu primeiro termo, que é o A, vale x, e o B vale 1. Então, nós vamos escrever, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 1. X ao quadrado, mais isso aqui dá 2x, mais 1, e eu já vou jogar esse 1 negativo para o primeiro membro, menos 1 igual a 0. Mais 1 com menos 1, eu posso eliminar, porque eles são simétricos. Restou o quê? X ao quadrado mais 2x igual a 0. Resolvendo pelo método da fatoração, teremos, coloco o x em evidência, x ao quadrado dividido por x dá x, 2x dividido por x dá 2. Já temos que o primeiro valor da solução vai ser x igual a 0, aqui, e agora o x mais 2 igual a 0. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Então, o conjunto solução ou raízes vai ser qual valor? 0 e menos 2. Aqui, tá pedindo para a gente descrever se é uma equação de primeiro grau ou de segundo grau. Vejam bem, eu tenho um x ao quadrado. Então, se eu tenho um x elevado ao grau 2, isso me dá uma equação de segundo grau. Ok? B. Vamos para a letra B. Letra B está assim, x menos 2 ao quadrado dividido por x menos 2 igual a 0. Vocês podem desenvolver isso, tá? E depois multiplicar aqui por 0, fazer uma multiplicação invertida. Mas olha só o que nós vamos fazer. Como aqui os termos, né, eles são iguais, eu posso colocar isso aqui num parênteses, olha o que acontece. X menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2, que multiplica x menos 2. E embaixo eu tenho quem? X menos 2. Vejam bem, é uma multiplicação. Vamos tomar isso a nosso favor e vamos simplificar. Eu posso simplificar porque eu tenho uma multiplicação. Se fosse soma, eu não poderia. Como os termos são iguais, eu vou cortar esse x menos 2 com esse x menos 2. Então, sobrou quem? X menos 2 igual a 0. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Nesse caso, o meu conjunto de solução é 2. E por que um valor só? Porque eu tenho aqui uma equação de primeiro grau, onde o maior grau que eu tenho é 1. Então, isso vai me dar uma única
uma única raiz ou um único valor de solução. Aqui, então, uma equação de primeiro grau. C. O C vai ser o mesmo coisa da B, mas vamos treinar aqui. X mais 5 ao quadrado, eu posso expandir isso em x mais 5, que multiplica x mais 5. Por que eu fiz isso? Para cortar com x mais 5 do denominador. Igual a 32. Simplificando, porque eu tenho uma multiplicação, corta, fica x mais 5 igual a 32. X vai ser igual, movendo 5 para o segundo membro, 32 menos 5, x vai ser igual a 27. E essa é uma equação de primeiro grau, porque o grau do meu x é 1. Logo, tive uma única raiz. Conjunto solução, 27. E é uma equação de primeiro grau. Primeiro grau. Letra D. Na letra D, eu tenho aqui um novo produto notável, tá? Que é o produto da soma pela diferença, onde eu tenho os dois termos, né? Iguais, né? Vamos colocar assim, valor absoluto, porém um é negativo e o outro é positivo. Mas nós iremos desenvolver pelo método multiplicando todos, ok? Então, fica x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 3, menos 9, igual a 7. Nós temos aqui termos simétricos, então a gente corta. E agora, x ao quadrado vai ser igual a menos 9. Jogo 7 para aqui, negativo, menos 7, igual a 0. X ao quadrado, menos 16, igual a 0. Quem é o A? O A é 1, o B é 0 e o C, menos 16. Então, aqui agora, a gente vai resolver pelo método da radiciação. Vou jogar o 16 para aqui. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 16. X igual a mais ou menos 4. x1, 4. x2, menos 4. Então, as minhas raízes do conjunto solução é menos 4 e 4. E o conjunto solução e a equação é uma equação de segundo grau. Então, aqui é uma equação de segundo grau. Ok? Então, é isso. Com isso, a gente termina a correção da semana 3 do 8º ano, reforçando resolução de equação de segundo grau. Curtem o vídeo, compartilhem com seus colegas e muito obrigada. Abraços e até a próxima!